Bom, sétimo ano, aqui o professor Valdivino. Hoje esse vídeo é referente a uma revisão ao segundo bimestre, tá? Pessoal, bem parecido com a prova do primeiro bimestre. Lembrando vocês que teve a revisão e logo em seguida teve a prova. É a mesma coisa, só que agora é referente ao segundo bimestre. Eu vou fazer esse vídeo dando dicas e relembrando um pouco para vocês, questão por questão. É óbvio que eu não vou mostrar a prova nesse vídeo. A prova só vai aparecer para vocês no dia que vocês receberem o calendário da direção, mas eu vou dar dica de como se resolver. Quando vocês for resolver a prova de vocês, deixa a tela do vídeo aberta, escutando a minha voz. Não vai dormir não, porque eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer uma excelente prova, que eu vou dar dica de como resolver. E vocês fazem do mesmo jeito, resolve a prova, envia para mim e eu mando aquele recadinho para vocês dizendo que recebi, ok? E depois anota só com o colégio, tá? Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Bom, sétimo ano, geometria, segundo bimestre. Então vamos lá para essa revisãozinha. Pessoal, eu vou estar falando a questão para vocês, só não vou mostrar, porque senão não tem como eu mostrar agora a prova, senão não é uma prova, né? Você já sabe tudo antes. Mas eu vou dar a dica mais ou menos. A questão número 1, eu vou estar dando para vocês vários desenhos, vários polígonos. O que é polígono? Figura fechada, de vários lados. E nessa questão eu vou querer que vocês me identifiquem quem é o polígono convexo. Gente, vamos relembrar o que significa polígono convexo e polígono não convexo. Pessoal, eu sempre digo para os meus alunos que o polígono não convexo é a figura deformada. E o polígono convexo é a figura que não tem nenhuma deformação. Lembrando vocês que eu vou dar um exemplo de cada. Eu tenho aqui, por exemplo, eu vou desenhar o polígono mais fácil. O polígono mais fácil é o triângulo, né? Então eu desenhei aqui o triângulo. Como é que eu sei se essa figura ela é convexa ou não convexa? Eu vou pegar o lado dessa figura e vou traçar um segmento dela, prolongando. Se nada ficar dentro da figura, significa que ela é convexa. Você pode fazer isso em todos os lados, ó. Tá vendo? Nada entrou para dentro da figura, então ela é convexa. Olha o outro aqui, ó. Beleza? Agora eu vou dar um outro exemplo quando ela não é convexa. Veja bem. Eu tenho um exemplo assim, ó. Olha aqui. Aí eu pergunto para vocês. Essa figura ela é convexa ou não convexa? Beleza, vamos ver? Esse lado não entrou nada para dentro da figura. Esse lado não entrou nada para dentro da figura. Mas olha aqui, esse também não, mas olha aqui. Você está vendo que um pedaço foi para dentro da figura? Então significa que essa figura ela não é convexa. Ela é um polígono côncavo. Ok, pessoal? Por isso que eu falo para vocês, a figura que não é deformada, ela é convexa. A figura deformada, ela é côncavo. Por exemplo, isso aqui é um côncavo deformado. Tá claro? E aí vai ser exatamente isso. Eu vou te dar uma questão, você vai marcar para mim, aí veja o comando da questão direitinho, tá? Aqui eu falei das duas, que essa daqui é convexa e essa daqui é não convexa, ou côncavo, é a mesma coisa. Beleza, pessoal? Aí você já sabe a diferença e responde a questão. Não quero erro. A questão 2, pessoal, eu quero que você dê o nome dos polígonos devido à quantidade de lados. Também foi matéria que nós vimos presencial, né, sétimo ano? E eu vou estar te dando vários números. Esses números quer dizer a quantidade de um polígono. Por exemplo, um polígono tem 20 lados. Qual é o nome desse polígono? É o icoságono. Você tem essa tabelinha. Falei tanto nos vídeos, falei tanto também lá durante as nossas aulas presenciais. Eu passei até essa tabela para vocês, beleza? Então, ó, dê o nome dos polígonos devido aos seus lados. A quantidade de lados, ele tem um nome, beleza? Essa é a próxima questão. A próxima questão, pessoal, é o número de diagonais de um polígono. Pessoal, para vocês resolver toda questão que fala de diagonais, vocês têm que lembrar da forma. Qual é a forma? D de diagonais é igual a N que multiplica N menos 3 dividido por 2. Isso aqui também não é novidade para ninguém, porque isso aqui caiu no primeiro bimestre. Aí tem aluno que fala assim, professor, mas não é o conteúdo do segundo? Gente, é do segundo, mas eu posso cobrar conteúdo do primeiro bimestre. Porque, na verdade, pessoal, eu fiz uma prova que eu queria resolver junto com vocês, para eu ver como é que estava o entendimento
rendimento de vocês, esses dias afastados, só com vídeo aula. Só que depois a escola preferiu estender um pouco mais, né, não é o recesso, estender um pouco mais só para começar as aulas lá pro dia 3, presencial, né, gente? Lá pro dia 3 de agosto. E aí essa semana vai ser a semana de prova virtualmente. Então isso eu tive que readaptar a prova, que eu elaborei ela mais difícil, mas depois eu dei uma readaptada para ficar um pouquinho mais fácil, que vocês vão fazer à distância só com a ajuda do pai de vocês, ou com algum amigo, ou só você, né? Mas eu tô dando essa dica exatamente para facilitar, beleza? Então, pessoal, aí ó, lembra bem, vamos dizer que eu quero um polígono de 10 lados. 10 lados, esse polígono tem 10 lados. Qual é o nome do polígono de 10 lados? É o decágono. Aí, sabendo que o 10 lados é o valor do n, tá, pessoal? E ele, na pergunta, ele quer, calcule o número de diagonais desse polígono. Gente, essa não é a questão da prova, tá? Tô dando um exemplo, é assim que eu quero que vocês façam. É claro que eu não vou resolver a questão da prova, né, bonitos? Então, você vai pegar D de diagonais é igual. Aí, você vai, no lugar do N, você vai colocar o número de lados. Então, vai ser 10, que multiplica 10 menos 3, tudo isso dividido por 2. Arranca fora. Aí, vai ficar D é igual a 10. Quanto é 10 menos 3? 7. Dividido por 2. Aí, você multiplica 10 vezes 3, 70. Dividido para 2, 35. Portanto, esse polígono tem 35 diagonais. É assim que eu quero que vocês façam. E deixa o cálculo na prova, tá? Lá no comando da prova tem o item 6 e 7 dizendo assim, ó. A sua questão só será validada com o cálculo deixado na prova. Eu corrijo o cálculo. Tem aluno que marca a questão e não deixa o cálculo. Eu não vou considerar. Ah, professor, mas é de marcar, chutei e acertei. Eu te dou 1/10 só. Beleza? Mas eu quero o cálculo. Vamos para a próxima? A próxima também é a mesma coisa. Questão 3, questão 4 é para você calcular o número de diagonais. A diferença é que eu estou dando o número, igualzinho essa daqui, ó. E a outra eu estou dando o nome. Por exemplo, um polígono pentadecágono. Quero que você calcule o número de diagonais do polígono pentadecágono. Penta, 5. Decágono, 10. 5 mais 10, 15. Aí no lugar do 10 seria por 15. Gente, isso não é que está na prova não, tá? Eu estou dando outro exemplo bem parecido com o da prova. Mas eu vou dar uma dica do que está na prova. O que está na prova é o hexadecágono e o tetradecágono. Já dei a dica. Não vou dar mais nenhuma agora. É porque minha língua coça, gente, para falar. E eu não aguento. Questão próxima. Eles disseram que não era para falar nem o número da questão. Questão próxima, mas é a 5. Com a figura abaixo, determine. Gente, essa questão 5 é o seguinte, pessoal. Eu vou te dar um desenho, tá? Vai ter o desenho lá na prova. Eu não vou falar o nome do desenho, porque senão é uma questão. E essa questão 5, ela tem 4 itens, que é a letra A, B, C e D. E aí você vai responder. Aí a primeira coisa é, qual é o nome desse polígono? Letra A. Letra B, quantos vértices tem? Letra C. Por exemplo, aqui, pessoal, vou dar um outro exemplo aqui. Por exemplo, o triângulo. Sempre eu gosto do triângulo, que é o polígono mais fácil. Quantos vértices você tem? 1, 2, 3. Quantos lados você tem? 1, 2, 3. Por isso que a palavra triângulo, né? Porque ele tem 3 vértices e 3 ângulos. É claro que o polígono lá não é triângulo, é um outro, mas eu não vou falar o nome dele agora. Aí ele pergunta, quantas diagonais tem esse polígono do desenho? Você vai usar essa mesma fórmula aqui, ó. Tem umas 4 questões só para cálculo de diagonais, tá? Você vai usar essa mesma fórmula e vai calcular o número de diagonais. É claro que vocês têm que só contar quantos lados tem e fazer o cálculo. E depois ele pergunta se é um polígono convexo ou não convexo, coisa que vocês já sabem, né? 7º ano. A questão 6 diz o seguinte, ó, já estou falando o número das questões. Isso porque não era para falar o número, mas eu falo, não tem nada não. A figura abaixo tem várias vistas. Gente, o que é vistas? Por exemplo, eu tenho aqui, ó, eu vou desenhar aqui um quadrado agora. Vamos mudar um pouco a figura, né? Qual é a vista dessa figura? A vista quer dizer o que você vê nessa figura? Professor, eu vejo um quadrado. Ok, é um quadrado mesmo. Aí eu desenho outra figura aqui. Aí eu te pergunto, qual é a vista dessa figura? O que você vê nessa figura? Eu vejo um triângulo. Aí você vai escrever triângulo. É claro que a figura que eu vou te dar para vocês é uma figura mais bem elaborada. É um poliedro. O
que é um poliedro? Com várias faces, vários vértices, vários lados. E é uma figura espacial. Por que é uma figura espacial? Porque toda vez que eu girar ela, vai aparecer um lado. Então é isso que é vistas da figura. E aí eu vou estar te perguntando, a figura, o nome dessa figura, qual é? A vista que você consegue enxergar nessa figura. Você quer um exemplo? Pensa no dado. Pensou no dado? O dado, ele é o quê? Ele é um prisma, concorda? Porque o prisma ele tem duas bases. E quais as laterais do dado? As laterais do dado, deixa eu ver se eu consigo desenhar um dado aqui, porque eu estou sem os equipamentos de desenho. Não vai ficar 100% não, tá, sétimo ano? Depois vocês ficam tirando chacota da minha cara, que vocês é bom para isso. Vamos mais ou menos isso, gente. Força a memória aí que dê certo, tá? Aí aqui, desce aqui. Não tá 100%, gente, porque eu fiz aqui manual, tá? Eu tenho um problema com artes, por isso que eu detestava artes na minha vida. Porque eu tinha um desenho. Todos os meus desenhos é feito com aqueles equipamentos, né, que sai certinho. Esse é um dado, tá? O que acontece? As laterais do dado aqui, ó, que eu falei pra você, ó. O que te lembra essa lateral? Te lembra um retângulo. O que te lembra essa lateral aqui, ó? Te lembra um retângulo. Isso é a vista, entendeu? É isso que eu vou perguntar lá para vocês. Aí tem vários itens, tá? A prova de vocês tem 6 questões, mas tem questões que tem A, B, C, D, tem questões que tem A, B, tem questões que tem A, B, C, D, E. Por isso que tem poucas questões, mais itens tem vários. Beleza, sétimo ano? Espero que vocês consigam fazer uma boa provinha com esse raciocínio. Peguei bem leve, tá, pessoal? Porque quando a gente voltar presencial, eu quero fazer um apanhado de tudo e a gente vai dar sequência, beleza? Um abraço a todos e faça a prova, não deixa de fazer, viu, meninos? Tchau, tchau.